futuro de Blue está garantido com a nova protagonista, que é a sua filha. Mas será que a nova cachorrinha será uma boa personagem principal? Nome. Até hoje, o criador da série, Joey Brown, não revelou qual vai ser o nome da cachorrinha, mas nós acreditamos que ela vai se chamar Roxy. Você já ouviu esse nome aqui, não é verdade? Mas por que nós temos tanta certeza disso? É simples, já está provado que a Bluey é uma bebê arco-íris. Isso quer dizer que ela nasceu depois da Tilly perder um filhote. E todo mundo sabe que um arco-íris são cores e luzes que nós vemos no céu. E o nome Roxy pode significar pequena estrela ou amanhecer. Essas duas coisas são efeitos que acontecem no céu, da mesma forma que um arco-íris. Ou seja, é bem possível que os criadores da série resolvam dar um nome para a filha da Bluey que tenha alguma ligação com luzes durante o dia. Claro, isso é apenas uma teoria, mas faz todo sentido, você não acha? Hoje nós vamos te falar tudo o que você precisa saber sobre a Roxy. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos! Gênero. Mas como é que nós temos tanta certeza de que a Roxy vai ser uma menina? Bem, isso é muito mais simples de responder, porque o criador da série já disse que ela será, sim, uma menina. O Joey Brown revelou isso no podcast Gotta Be Done, que é um show feito por fãs do desenho da família Hillier, mas existem mais informações do que isso. A verdade é que em 2016, quando a série da cachorrinha estava sendo criada, o Joey Brown havia pensado em fazer uma animação onde o personagem principal fosse um garoto. No caso, ele estava falando do Rusty, mas ele percebeu que o desenho teria mais sucesso se a protagonista fosse uma cachorrinha menina, ou seja, a Bluey. Se o Joey não tivesse confirmado que a Roxy seria uma garota, nós ainda assim poderíamos falar que ela seria, sim, uma cachorrinha menina. E isso por um motivo simples. O universo de Bluey funciona melhor quando a protagonista é uma menina. E no futuro, quando a Roxy nascer, ela provavelmente será a nova personagem principal. Episódio surpresa. Mas será que nós já sabemos qual é a história que continua no episódio surpresa da série? Bem, existem algumas teorias que ajudam a gente a descobrir o que realmente está acontecendo naquele dia. A Bluey aparece já adulta no final do episódio surpresa, onde nós descobrimos que ela tem uma filhote. Mas olha só que curioso, a Roxy está vestindo uma roupa de brinquedo com um canhão que atira bolinhas, do mesmo jeito que a mãe dela usou no passado. Nesta história, a Roxy está esperando pelo Bandit para poder atacar o vovô Healer, e esta pista é muito importante para entender o que está acontecendo. Ao que parece, a Roxy e o Bandit têm um jogo que funciona da seguinte forma: a Roxy se esconde, o Bandit precisa procurar, e quando os dois se encontram, a neta ataca o avô com tiros de bolinhas. Mas espera um pouco, a filha da Bluey não mora naquela casa, até porque a Bluey apareceu de surpresa para visitar os pais. Ou seja, o jogo da Roxy com o Bandit deve durar por muitos dias. E provavelmente o Bandit espera por um ataque a qualquer momento. Será que nós vamos ver a continuação dessa história no futuro? Tomara que sim! País. Mas será que nós sabemos quem é o pai da cachorrinha? Bem, isso é uma coisa um pouco mais difícil de responder, porque esse detalhe divide muitos fãs de Bluey. O Joey Brown revelou no mesmo podcast que ele resolveu fazer uma brincadeira com os fãs. Basicamente, ele pediu para os desenhistas colocarem características tanto do Mackenzie como do Jean-Luc na Roxy. Ou seja, é como se a filhote tivesse uma mãe e dois pais. Espera, como assim? Isso é impossível. Sim, a verdade é que a Ludo Studios, que é a produtora da série, sabe que os fãs se dividem sobre quem a Bluey deve namorar e depois casar. Uma parte dos fãs quer que ela se case com o Jean-Luc, e a outra prefere o Mackenzie. E por causa disso, o Joey Brown quis agradar as duas partes. Mas existem mais chances do Border Collie ser o futuro marido da cachorrinha azul. E nós sabemos disso por causa de alguns detalhes. Primeiro, o Jean-Luc não aparece desde a primeira temporada, e nunca mais foi mencionado
na série. Sim, nós sabemos que ele volta no futuro, quando a Bluey for uma adolescente, mas vamos lembrar que o labrador não mora na Austrália e provavelmente vai precisar voltar para casa. Segundo, um dos únicos episódios que fala um pouco sobre o amor romântico é o episódio Barcos e Latidos, quando nós conhecemos a Mia e o capitão. E toda essa história tem a ver com a Bluey e o Mackenzie. E por fim, a própria Roxy se parece muito com um tipo de cachorro chamado Border Collie, que é uma raça que mistura as espécies da Bluey e do Mackenzie. Por isso, nós temos quase certeza de que a nossa cachorrinha azul vai acabar escolhendo Border Collie como seu futuro marido. Mas nunca se sabe, talvez o Joe Brown mude de ideia no futuro. O que você acha disso? Você gostaria de ver o Jean-Luc ou Mackenzie como pai da Roxy? Comenta a hashtag Roxy pra gente se conhecer. Babá. Uma das maiores teorias sobre o futuro da Roxy fala sobre a continuação da história de Babá em dobro. Isso porque foi naquele dia que nós conhecemos o tio mais velho da Bluey e o começo do amor dele com a Frisk. Nessa história, Tilly chamou 2 personagens para cuidarem das suas filhas, e já existe a teoria de que ela fez isso de propósito, porque ela queria fazer a sua amiga Frisk se apaixonar pelo irmão mais velho do Bandit. Mas o que isso tem a ver com a Roxy? Bem, talvez tudo. O truque da Tilly para unir um casal pode ser usado de novo no futuro, e dessa vez a Bluey seria responsável por unir 2 cachorrinhos apaixonados. Em uma noite, a Bluey vai precisar sair com seu marido, e por isso ela deve chamar uma amiga para cuidar da sua filha. Quem seria essa amiga? Talvez a Indy, que provavelmente vai se casar com o Rusty. Mas também pode ser a Chloe, que muita gente acha que vai se casar com o Jack. Quem sabe, essa personagem pode ser a Bingo, que vai se casar com o Dog. Ou seja, a Roxy seria a cachorrinha responsável por unir um futuro casal. Será que ela vai fazer o papel de cupido do amor? Idade. E será que você sabe quantos anos a Roxy tem naquela cena em que ela apareceu pela primeira vez? Essa pergunta é fácil de responder, por isso nós vamos te dar só 3 segundos para pensar. E aí, já descobriu? É claro que a Roxy tinha só 4 anos naquela época. Mas como é que nós sabemos disso? Se você olhar bem para essa cachorrinha, vai ver que ela tem a mesma altura que a Bingo. A Roxy parece mais nova do que a Bluey na época de criança. Já teve até mesmo uma teoria que falava que a Roxy era filha da Bingo. Isso porque algumas pessoas pensavam que elas eram parecidas. A verdade é que a Roxy se parece com a tia porque na cena em que nós vemos a cachorrinha, ela tem a mesma idade que a Bingo no tempo normal da série. É por isso que nós podemos falar com muita certeza que a Roxy tem 4 anos no final do episódio surpresa. Grande Roxy. Provavelmente a Roxy será a nova protagonista de uma série que leva o nome dela. E um dos episódios que nós pensamos que o Jay Brown vai escrever é a história da Grande Roxy. Se você conhece o universo da família Hiller, já sabe do que nós estamos falando. Existe um episódio chamado Mini Bluey, onde a nossa protagonista usa tintas de cabelo para fingir ser a sua irmã. Nessa história, a Roxy vai ficar chateada com a sua mãe por algum motivo. E provavelmente é porque a Bluey tem dificuldades de entender como a filha se sente. Por isso, a Bluey vai ter uma ideia genial. Ela vai pegar algumas tintas de cabelo e se transformar na Grande Roxy, onde ela deve mostrar para sua filha como é ser uma adulta. O mais legal é que no meio do episódio, a Roxy vai se transformar na Mini Bluey e entender os sentimentos da mãe. Esse episódio com certeza vai ser um dos mais emocionantes de toda a série. Você está ansioso para assistir a essa história? Filha única. Mas será que a Roxy vai ter uma irmã ou ser filha única? Isso é uma das maiores dúvidas dos fãs até hoje, mas nós temos a resposta. Provavelmente a Roxy vai ter uma irmã, da mesma forma que a Bluey tem a Bingo, e nós sabemos disso porque o desenho precisa que a protagonista tenha uma dupla para os jogos e brincadeiras que ela inventa. E sim, vai ser uma irmã e não um irmão, porque o desenho da família Hiller funciona melhor com personagens meninas como protagonistas. É por isso que as primas da protagonista, Muffin e Socks, também são meninas. E por que nós estamos falando sobre isso?
Bem, a Roxy também vai ter primas, as filhas da Bingo, mas isso é um assunto para uma outra hora. Agora você tem que saber que o botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Brincadeira! E qual é a brincadeira favorita da Roxy? Isso, o próprio episódio surpresa já respondeu. É claro que ela adora brincar de se esconder e atacar um vovô Bandit com um canhão de bolinhas. E isso prova uma coisa muito importante sobre a nossa nova protagonista. Ela com certeza é a versão mais nova da Bluey. Isso também quer dizer que a Roxy é muito criativa e engraçada, que adora inventar personagens. Ainda bem que a Bluey foi treinada pelo melhor pai do mundo, um especialista em fazer os filhos se divertirem, o Bandit. Magia! E se tem uma coisa que a Bluey precisa ensinar para a Roxy, é a magia que existe na família Hiller. Quem assistiu ao episódio Magia sabe que os cachorros têm poderes, quer dizer, pelo menos eles fingem que sabem mágica. Na família Hiller existe uma regra: se você fizer um movimento engraçado com as mãos, as pessoas têm que se mover como se você estivesse controlando elas. Mas existe uma outra regra: jamais use a magia para fazer maldades. Isso é uma coisa que a Bluey não aprendeu, e quando ela ensinar a sua filha como usar o poder da magia, a Roxy com certeza deve aprontar muitas travessuras. Ainda bem que a vovó Tilly tem um grande poder e vai dar um jeito de ensinar a verdadeira mágica para a neta. A árvore. Uma coisa que provavelmente vai acontecer no futuro da série é a Bluey plantar uma árvore com a sua filha Roxy. Isso porque no episódio Acampamento, a cachorrinha azul descobre o valor de fazer algo tão legal e importante. Quando a Bluey plantou uma árvore com o Jean-Luc, o tempo passou e a planta cresceu, e os amigos se reencontraram. Aquele é um dos momentos mais mágicos de toda a série, e com certeza a Bluey vai querer que a filha sinta algo tão bom. Mas não é só isso. A Roxy provavelmente vai gostar muito de estar na natureza por vários motivos. O primeiro é porque, como nós já explicamos, existe uma grande chance dela ser da espécie Border Hiller, e esse cachorro precisa muito ter um bom espaço para correr e brincar. E o segundo é porque no universo de Bluey, os criadores do desenho escolheram criar uma série onde os mais novos brincam como crianças e não ficam presas na frente dos celulares. Por isso, é bem provável que a Roxy seja uma cachorrinha que goste muito de brincar o campo, e isso é muito legal. Escola. E para o futuro da nova protagonista, nós podemos esperar também que ela estude na mesma escola que a sua mãe. Ainda não sabemos se a Calypso vai ser a professora da Roxy da mesma forma que foi com a Bluey, mas provavelmente sim. Do mesmo jeito que a Madame Gazella no universo da Peppa foi a professora dos pais da protagonista, é bem possível que para o mundo da Bluey, a Calypso ensine a Roxy. Claro, existe a teoria de que a escola vai ter uma nova professora e que essa personagem pode ser a Honey ou a própria Bluey, mas nós ainda pensamos que a série não vai mandar a Calypso para longe. A Roxy é uma cachorrinha que provavelmente vai liderar as brincadeiras entre os amigos, e nós quase não conseguimos esperar para assistir a filha da Bluey como a nova protagonista desse universo. Mas, até lá, a diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!